Você precisa de um milagre na sua vida? Na verdade, eu acho que a gente sempre tá precisando de um milagre na nossa vida, que a gente tá só pela misericórdia. Mas, se você clicou nesse vídeo, eu acho que você precisa de algum milagre em alguma área específica, né? Ou talvez não também. Às vezes você chegou aqui só por acaso. Mas é sempre bom lembrar que com Deus, minha amiga, com Deus, o acaso, ele não existe. Então fica por aqui, pega o seu café e vem comigo porque eu quero te contar as boas novas. Muitas vezes a gente quer uma resposta clara, literal. O que acontece é que a gente demora pra entender coisas que estão bem na nossa frente. Tô te falando. Certas coisas Deus já falou pra você 1 milhão de vezes. Mas você insiste em manter o seu coração apertado, acelerado, fica um ataque cardíaco absurda, com medo. Que fé é essa? Que fé é essa? O quê? Não acredito. Eu quero relembrar algumas coisas pro seu coração hoje. Você que tá aí à espera de um milagre de verdade, onde as circunstâncias você não consegue ver a saída, eu tenho uma notícia. Temos um especialista em milagres, em renovação, em mudança de histórias. Sabe como? Do seu ladinho. Exatamente. Sabe o que é melhor ainda? Ele te chama de filha. Você já ouviu sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Que ele transforma água em vinho. É uma das histórias que a maioria das pessoas conhece. E a gente, às vezes, acostuma com histórias que a gente já ouviu repetidas vezes, né? Mas com a palavra de Deus não tem como a gente se acostumar, porque o Espírito Santo pega a gente aqui, ó, na curva. Bom, primeiro milagre de Jesus. Já tinha lido diversas vezes, conhecia já a história, versículo por versículo, podia falar sem ler, numa boa. Mas o Espírito Santo me pegou naquele dia, menina, me fez olhar pra essa passagem numa perspectiva diferente, que eu quero compartilhar com você hoje. E vamos lá, tava todo mundo no casamento, Jesus, os discípulos, Maria, mãe de Jesus, galera toda. Casamento rolando, festa rolando, e o que aconteceu? Acabou o vinho. Acabou o vinho. E pra aquela época, acabar o vinho era papo de vergonha, de manda todo mundo pra casa e aguenta a fofoca depois, amor. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Em resumo, quando acaba o vinho, obviamente, vão chamar quem? Vão chamar a Júlia pra resolver o problema? Não vão. Jesus estava na festa, meu amor. Primeira coisa que Jesus faz é juntar os serviçais da festa e pedir pra eles encherem os potes com água. Se coloca no lugar desses serviçais. Eles precisavam do vinho. Eles estavam sendo cobrados pelo vinho. E Jesus pede pra eles encherem com água. E sabe o que acontece? Eles obedecem, sem questionar. E muito provavelmente sem entender nada. Eles fazem o que Jesus pede pra eles. Depois disso, Jesus ainda pede pra eles pegarem um pouco da água e levarem pro encarregado da festa. Eles pegaram água. Eles estavam levando água, precisando do vinho. E quando chega no encarregado da festa, sabe o que acontece? Pois é, a água tinha sido transformada em vinho. E aí você me pergunta, mas o que tem eu com tudo isso, Júlia? Eu te respondo, benção. Te respondo agorinha. Agora eu respondo pra tu. Não questione a água que você tem agora, porque nas mãos do Senhor, essa água pode se transformar no melhor vinho da celebração. Talvez você esteja no momento de encher os seus potes com água, mesmo querendo vinho, mesmo precisando do vinho. E essa é a hora de você pegar o que você tem e confiar. Eu tô usando a água e o vinho de forma figurada, né? Tá me entendendo? Porque eu não tô falando especificamente de água e vinho. Vamos lá. Não sei o que o Senhor pode estar falando com você especificamente agora, mas alguma coisa ele tá falando, então presta atenção. Jesus transforma a crise em milagre. E eu sei que você sabe disso. Você sabe que se você pegar a sua Bíblia, você vai ler inúmeras histórias de como Jesus transformou crises em milagre. Mas falta você acreditar que ele pode transformar essa sua crise em milagre também. Ele tá falando com você. O que falta é você confiar. O que falta é você encher os seus potes com água, mesmo sonhando com o vinho. Porque quem faz o trabalho não é você. Não é pra se desesperar, não é pra espernear, não é pra ficar se questionando o tempo todo igual você tá se questionando. É só pra confiar. Tirar a sua mão do controle e confiar. Lá em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe por quê? Porque você vê só água, mas Deus sabe o que essa água pode se transformar nas mãos dele. O que Deus já te mandou fazer e você ainda está questionando? O que ele já te disse e você ainda está duvidando? Por que você ainda continua com a sua mão no controle e não larga isso logo e entrega para o seu Deus? Porque você ficar com essa mão no controle só vai te gerando uma ansiedade, um ataque cardíaco, porque você acha que você controla alguma coisa. Essa falsa ideia de controle, de independência, só tá acabando com você. Solta a mão do controle e trabalha a sua fé, confia, porque Deus faz.
Você escuta tantas histórias e não consegue confiar naquele que te chama de filha, porque o mesmo Deus dessas histórias que você ouve é o Deus que hoje te chama pelo nome. Quando nós precisamos de um milagre, seja na saúde, seja financeiro, na família, até nos seus próprios sonhos, e você observa as situações contrárias, né, as circunstâncias contrárias acontecendo, o desespero fica querendo tomar conta do seu coração. Mas é nessa hora que você tem que se apegar na palavra. Você precisa se apegar naquilo que Deus te diz e não naquilo que as suas circunstâncias estão querendo todo dia ali dizer pra você. Você fica muito apegada aqui, ó, na sua visão, na sua própria visão, naquilo que você tá vendo agora. Mas o seu Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e principalmente é o Deus do seu amanhã. O seu papel agora é tão somente obedecer. Deus tá te pedindo pra encher os potes. Faça isso. E deixa que ele cuida do resto. Sem questionar, sem reclamar da água que tá na sua mão agora, né? Que não adianta ficar fazendo e também ficar reclamando. Confie, obedeça e entregue excelência, assim como os serviçais fizeram. A palavra diz lá em João 2,7 que eles não só encheram os potes, mas eles encheram até a borda. Faça isso. Porque no caminho você terá uma grande surpresa. Os serviçais, eles não tiveram o vinho assim que eles encheram os potes. Encheu o pote de vinho, não. Durante o caminho, Jesus transformou a água em vinho. Você tem um caminho lindo pela frente ao lado de Jesus, então não deixa que as frustrações, a ansiedade tomem um lugar no seu coração, porque elas não têm que dominar nada aí. O seu coração, ele já tem dono. E é isso, meu café já tá acabando e o vídeo também, então vê se toma um jeito na tua vida, tá bom, meu amor? Tô por aqui toda semana em nome de Jesus. Vamos seguir aqui firme, Senhor, dá-me força. E vê se fica bem, tá bom? Porque Deus tá cuidando de tudo. E é isso. Um beijo. E não vai embora daqui também não, que você não é maluca. Você não é doida? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem pra alguém que você acha que tá precisando. Vou deixar minhas redes sociais aqui na tela se você quiser me seguir pra gente virar amiga. É isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.